No livro de Êxodo, capítulo 2, nós iremos do verso 1 até o verso 23, até o verso 22. Quase todo o capítulo, deixarei para fazer a leitura à medida que a exposição prossegue, para que nós ganhemos algum tempo. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, a entender o sentido dela e de que maneira se aplica para nós aos nossos dias. Ó Deus, que privilégio nós podermos nos reunir para cantar louvores ao Senhor, ouvir a Tua voz, ter comunhão com os irmãos nesse que é o primeiro dia da semana. Nós pedimos, ó Deus, que Tu recebas cada ato do culto que nós Te prestamos aqui até agora e que Tu uses a exposição da Tua palavra para falar aos Teus filhos e filhas aqui presentes e que também nos acompanham através da transmissão. Sê glorificado, ó Deus, instrui-nos na Tua palavra para que vivamos nesse mundo de maneira agradável ao Senhor. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante aqui do relato do início da vida de uma das personagens mais importantes da história bíblica, que é Moisés. A importância de Moisés não pode ser subestimada. Moisés é o grande legislador, aquele através de quem Deus tirou o seu povo da terra do Egito, foi mediador do pacto, aquele que entregou as leis a Israel, e, podemos dizer, num certo sentido, abriu, preparou, lançou os fundamentos do cânon. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por ele. E o que vem depois desses 5 primeiros livros constrói ou se edifica em cima dessa base que foi lançada por Moisés. Um detalhe interessante, muito embora ele esteja escrevendo a sua própria história a partir do capítulo 2, ele não vai usar a primeira pessoa do singular. Aconteceu comigo, aconteceu que eu, para mim, comigo. Ele fala sempre na terceira pessoa do singular, como se estivesse falando de uma outra pessoa. O que tem levado muitos críticos a dizer que não pode ter sido Moisés que escreveu, porque se fosse ele teria falado eu. Mas nós temos 2 explicações para isso. Primeiro, a questão da modéstia. É muito comum, dentro da literatura bíblica, você encontrar o autor querendo focar objetivamente no assunto e desviar o foco dele como protagonista principal. Aí ele fala dele na terceira pessoa. Um exemplo disso é Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz assim: eu conheço um homem em Cristo que foi levado até o terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis. Ele está falando dele mesmo. Só que para não chamar atenção para a sua pessoa, ele fala na terceira pessoa, como se referisse a um outro. A segunda razão pela qual Moisés não fala na primeira pessoa do singular, a seu respeito, contando a sua história, é porque ele tinha consciência de que o que ele estava escrevendo transcenderia os limites da nação de Israel. E, de fato, transcendeu. Chegou até nós, por exemplo, aqui no Brasil, a história de Moisés. E não sendo nós judeus e não tendo qualquer relação de parentesco com ele, ler a história na terceira pessoa fica muito mais interessante do que ouvir eu o tempo todo de alguém que a gente não conhece. Então ele tinha essa consciência, por isso essa explicação é necessária, porque é uma das críticas que se faz à autoria mosaica do livro de Êxodo, especialmente a partir do capítulo 2. Antes de nós entrarmos no relato que Moisés faz do início da sua vida, é bom a gente lembrar o que já viu até agora. Nós vimos no capítulo 1 a lista dos descendentes de Jacó que entraram na terra do Egito, os seus filhos e suas respectivas famílias. Vimos que ali eles se multiplicaram a ponto de produzir uma grande preocupação quando um novo rei subiu ao trono que não conhecia José, não estava interessado na aliança que as dinastias anteriores tinham mantido com os israelitas. Nós lemos como esse novo faraó começa a agir contra os israelitas para evitar a sua multiplicação e o aumento da sua força. Vimos que ele apela inicialmente para a escravidão, como sendo uma forma
de diminuir o crescimento dos israelitas, que deu em nada, e então ele apela para um infanticídio, querendo controlar o crescimento dos hebreus. Primeiro, através das parteiras, determinando que elas matassem os meninos que nascessem, isso aí também não deu certo, e depois por um decreto geral que os egípcios, todo o seu povo, lançasse no rio Nilo os meninos hebreus que eles encontrassem, naturalmente, recém-nascidos ou de poucos anos de idade. Com isso, ele queria controlar o crescimento do povo de Deus. E foi aqui que nós ficamos. E o nosso relato, então, parte desse pré-conhecimento. Então, vamos começar com o relato do nascimento de Moisés e como ele foi colocado no rio Nilo, tendo de ser abandonado pelos seus pais. Versos 1 e 2, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Isso aqui aconteceu lá na terra de Gósen, onde os hebreus estavam instalados. Nós lemos aqui que ambos os pais de Moisés, tanto o pai quanto a mãe, eram da tribo de Levi, o que mostra que os judeus, mesmo em terra estranha, haviam preservado os seus costumes, as suas filiações, suas divisões mediante os filhos de Jacó, o que incluía também uma preservação da sua identidade como hebreus. O que significava isso? Eles circuncidavam os seus filhos, eles cultuavam somente ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, eles sabiam das promessas de Deus, de que Deus haveria de lhes dar uma terra e uma descendência numerosa, na qual seriam benditas todas as nações da terra, e eles viviam de acordo com as tradições espirituais, morais que eram preservadas na descendência escolhida. Nós sabemos disso porque nós percebemos mais tarde que quando Moisés cresce, ele é um judeu praticante, bem convencido e bem consciente de toda a história deles, o que mostra que lá no cativeiro, apesar de estarem cercados de uma outra religião, de várias outras religiões, de uma forma de viver completamente diferente, que era o Egito pagão, os hebreus mantiveram a sua identidade, o seu culto e a sua religião. Os pais de Moisés eram, portanto, da tribo de Levi, o nome do pai era Anrão e o nome da mãe Joquebede. A gente vai saber disso mais adiante, não é dito aqui. E um detalhe curioso, não é? Ela era tia dele. A Joquebede era a tia do Anrão. E você pode perguntar, mas como é que pode fazer isso, uma vez que casamentos consanguíneos não eram permitidos no Antigo Testamento? A essa altura eram, porque quem vai passar a lei contra casamento consanguíneo é o próprio Moisés, que a essa altura nem tinha nascido, não é? Então, onde não há lei, também não há transgressão. Até esse momento, não tinha ainda uma lei contra casamentos consanguíneos. Essa lei vai aparecer mais tarde na legislação que o próprio Moisés vai passar para a nação de Israel. Muito bem. Antes de terem Moisés, Anrão e Joquebede tiveram 2 filhos, uma menina chamada Miriam e um menino chamado Arão. Você pergunta, mas como assim, Arão? E o decreto do rei? A única explicação que a gente tem para Arão ter sobrevivido é que ele nasceu antes do decreto do rei. Portanto, ele era cerca de 3 anos mais velho do que Moisés, onde a gente aprende que quando Moisés teve que ser escondido, fazia 1 ano ou 2 que o rei tinha passado o decreto. Antes disso, ele tinha um irmão chamado Arão, que nasceu antes do decreto e então tinha sobrevivido. Muito bem, Anrão e Joquebede, ela engravida pela 3ª vez e dá à luz um menino. Não nos é dito aqui o nome do menino, notaram? Quem vai dar o nome do menino vai ser a filha de Faraó. Mas a tradição judaica diz que o nome dele era Joaquim. Não está na Bíblia, mas é da tradição judaica, né? Que o nome que foi dado para ele era Joaquim. Então, se tem algum Joaquim aqui, pode saudá-lo como Moisés, que vai dar na mesma coisa, não é? Bom, o Joaquim nasceu e diz aí o texto, no verso 2,
que a mãe viu que ele era bonito e o escondeu durante 3 meses. O sentido primário aqui de que Joquebede viu que Joaquim era bonito é que era uma criança linda, era uma criança excepcionalmente bela. E o que levou a sua mãe a perceber algum propósito especial de Deus, pelo menos essa é a interpretação que Estevão faz quando se refere a esse episódio, no sermão que ele pregou diante do Sinédrio. Está lá em Atos capítulo 7, verso 20, ele diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. O texto está dizendo que era formoso aos olhos da mãe, só que Estevão, quando interpretou, disse que era formoso aos olhos de Deus. Juntando as duas coisas, a gente entende que o que aconteceu foi o seguinte: Joquebede viu que esse menino era especial para Deus, diante da beleza dele. Ela chegou a essa conclusão, que havia algo especial no menino e que ele era agradável diante de Deus. Por isso, movida pelo amor materno e também pela fé, porque o escritor de Hebreus vai dizer que pela fé eles esconderam Moisés e não temeram a ira do rei. Então, durante 3 meses, eles tentaram esconder Moisés para que Moisés não fosse morto segundo o decreto do rei, que todo menino tinha que ser jogado e afogado no rio Nilo, né? Mas depois de 3 meses não tinha como esconder Moisés, né? Ou Joaquim, porque gritava muito, certamente, né? Era um menino bonito, talvez muito faminto, muito inquieto, como alguns que às vezes vêm pregar contra mim aqui durante o culto, né, quando eu estou pregando, mas era um menino assim, provavelmente com uma voz poderosa, né, de maneira que não tinha mais como esconder. E aí nós lemos que a partir do verso 3 em diante, que eles tinham que abandonar a criança, provavelmente para não colocar em risco a família toda. Leamos aqui o que nos diz os versos 3 e 4. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A Joquebede, então, ela toma um cesto de junco. Junco é uma planta aquática que crescia às margens do rio Nilo, uma espécie de capim grosso, longo, e que era usado para, depois de secado, usado para a fabricação de cestas e outros vasilhames similares. Ela tomou um daqueles e tapou os buracos com betume e piche, ou seja, tornou o cestinho impermeável. Apenas uma curiosidade, que a palavra cesto aqui é a mesma palavra que vai ser usada por Moisés mais tarde para designar a arca de Noé. Então, aqui é um protótipo da arca, não é? A mãe pegou a cestinha, né, de junco, betumou, impermeabilizou, é isso aí, vocês entenderam? Colocou o Joaquim dentro e tapou, né, e fechou o cesto, e largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Foi a forma que ela encontrou de evitar que a criança fosse detectada, descoberta e, consequentemente, ela seria morta. E a irmã do menino, nós lemos aí no verso 4, ficou de longe, observando o que é que haveria de acontecer. Nós não sabemos qual era a expectativa da mãe de Moisés com aquilo. Talvez ela tivesse esperança que o menino fosse achado por algum egípcio generoso, enfim, não nos é dito por que é que ela arquitetou isso aqui. Mas o fato é que ela deixou Miriam vigiando o cestinho de longe. Miriam devia ter entre 10 a 12 anos de idade naquela ocasião, e estavam na expectativa de ver a mão de Deus fazer alguma coisa. Do verso 5 ao 9, nós lemos como a filha do faraó acha o cestinho e adota Moisés. Vamos ler do verso 5 em diante. A filha de faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus.
Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Aqui nós vemos a providência de Deus interferindo de uma forma impensada e extraordinária, e certamente muito além da expectativa de Joquebede com relação ao seu filhinho, não é? A filha do faraó, lemos aqui no verso 5, havia descido ao rio Nilo para um banho. E é possível que esse banho no rio Nilo, que era considerado sagrado pelos egípcios, fizesse parte de algum ritual religioso. Tanto é que ela vai e leva consigo um cortejo de moças que ficam passeando à margem do rio, ou poderia ser traduzido, andando como se fosse uma procissão, enquanto ela cumpria os rituais desse banho religioso que marcava algum momento, alguma etapa da religião dos egípcios ali. Lembrando que o rio era considerado sagrado, que muitos atos religiosos eram feitos, inclusive, no rio Nilo, por isso que o faraó disse que os meninos tinham que ser afogados no rio Nilo, tinha uma espécie, como se fosse uma espécie de sacrifício para os deuses, e era considerado sagrado, especialmente perto dos templos pagãos por onde o rio fluía. O fato é que a princesa estava ali, se banhando, e suas servas ficavam andando, talvez em procissão pelas margens, quando ela viu um cesto flutuando no meio da moita de juncos. Ela viu aquela imagem, aquela coisa impensada ali, um cesto flutuando lá no meio da moita de juncos. E ela manda sua serva ir buscar. A palavra serva aqui é diferente da palavra que é usada para moças, não é? Era uma espécie de secretária particular, uma assistente que ficava com ela o tempo todo. Então a princesa manda que a serva vá buscar. E lemos aí no verso 6 que ela abriu o cesto. É por isso que eu disse que Joquebede fechou, né? Porque se abriu, é porque estava fechado. Então, mesmo que o texto não diz, mas Joquebede, depois de botar a criança dentro do cesto, cobriu, né? E agora, então, a princesa pega o cesto, abre o cesto, e lá tem um menino chorando, provavelmente de fome, porque a gente não sabe quanto tempo ele ficou lá dentro sem ser amamentado, né? Ele tinha 3 meses. E a filha de Faraó ficou com pena da criança. Nós não conhecemos nada a respeito da filha de Faraó, mas despertou nela o instinto maternal de preservação, e ela identificou o menino como um menino hebreu. E vocês sabem o motivo, porque ela viu na hora que ele estava circuncidado, o que prova que os judeus mantinham a circuncisão enquanto estavam ali, o sinal da aliança. Ela percebeu que o menino estava circuncidado e interpretou corretamente. Esse menino é um menino hebreu. E enquanto ela está fazendo esses pensamentos e o que é que vai fazer, a Miriam, que estava vendo de longe, lemos aí do verso 7 a 9, se apresenta, sai do nada, do meio das moitas, e diz assim: a senhora não quer que eu traga uma mulher hebreia para amamentar o menino? A criança precisava ser alimentada, precisava ser cuidada, e a criança, Miriam, diz que conhecia uma mulher hebreia que poderia fazer isso, ser uma ama de leite da criança, né? Já que a filha de Faraó não podia e precisava amamentar a criança. E lemos aí do verso 8 a 9 que ela aceitou a oferta de Miriam e disse: vá chamar. E lemos que a moça foi e chamou a mãe do menino. A ironia, né, da providência de Deus. O menino vai se tornar neto do faraó que mandou matar todos os meninos. E é assim que Deus mostra como ele transtorna, como ele muda e confunde a sabedoria e a astúcia humana, através da providência, através de atos que acontecem, que Deus guia, controla, para o seu propósito, para o seu louvor, para que nós reconheçamos que de fato a história pertence a Ele. Nós podemos fazer planos, mas Deus tem o plano que rege o mundo todo. Muito bem,
A princesa aceita a oferta, Miriam vai buscar a mãe, apresenta a princesa, e a princesa ordena que ela amamente o menino, como diz no verso 9. Leve esse menino e amamente-o para mim. E ainda deu um salário, não é? Ainda deu um salário para a mãe cuidar de amamentar o filho. E a mãe, então, lemos aí, pegou o menino e o criou. Pegou o menino e o criou. Moisés, então, foi criado na sua própria casa por seus pais. E isso talvez explique porque, mais adiante, ele se identifica como sendo um hebreu. Ele era da tribo de Levi, temos que lembrar disso. Moisés era da tribo de Levi. E os seus pais, durante o tempo em que ele passou na casa de Amrão e Joquebede com Miriam e Arão, com certeza o instruíram acerca da história dos hebreus, a história dos patriarcas, o motivo de estarem no Egito, a promessa da terra de Canaã, a promessa de serem uma bênção para o mundo e assim por diante. E no verso 10 nós lemos de como ele é levado finalmente para a filha de Faraó, para a corte. Verso 10 diz assim: quando o menino já era grande, por isso que eu disse que ele foi instruído quando criança, em todo o conhecimento da religião hebraica, porque o texto diz que quando ele era grande já, quando ele era grande, ela, a sua mãe, o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, e esta lhe deu o nome de Moisés. Primeira vez que aparece o nome, não é? E disse: porque das águas eu o tirei, das águas eu tirei. Como eu falei, nós não sabemos com que idade Moisés foi entregue à filha de Faraó. Nós lemos aqui que ele já era grande. E a julgar pelo conhecimento que Moisés demonstra da história do seu povo, das promessas de Deus, é provável que ele foi para o palácio como uma criança já crescida, suficientemente grande para receber a instrução adequada aos princípios da verdadeira religião, e as instruções que ele recebeu em casa dos seus pais, junto com seus irmãos, marcaram a vida de Moisés para todo sempre, e pelo poder de Deus nunca foram esquecidas e apagadas. E é esta criação inicial na casa dos seus pais que explica a posição que Moisés vai tomar em seguida. A sua mãe o entrega à filha de Faraó, conforme combinado. Ela o recebe e chama de Moisés, uma palavra que significa tirado, e que era uma referência ao fato de que ela o tirou das águas, conforme está escrito aí no final do verso 10. Lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés significa tirado. Por isso ela deu esse nome. E aí, então, Moisés se torna príncipe do Egito, porque lemos aí no verso 10 que ele passou a ser filho da filha de Faraó. E, portanto, parte da linhagem com acesso ao palácio, à corte, todas as regalias de ser filho da filha do homem mais poderoso do mundo naquela época, que era o Faraó. Lemos, então, que ele foi criado em toda a sabedoria, cultura e conhecimento do Egito. Isso é mencionado por Estevão, quando se refere a esse evento aqui, no sermão que eu já disse. Ele diz assim: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés aprendeu o dialeto, ele aprendeu a cultura, aprendeu as artes, aprendeu a respeito das religiões, da história do Egito, aprendeu a escrever, que não era uma coisa comum naquela época, eram só os da elite, o pessoal da corte que tinha mais educação e condições de escrever, que vai servir para ele escrever o Pentateuco, não é isso? Senão ele não teria como escrever o que ele escreveu. E diz também, Estevão diz que ele era poderoso em palavras e obras, o que pode dizer que, além de ter recebido uma educação egípcia, Moisés começou a se destacar pelos seus feitos, talvez feitos militares, não é? Feitos militares em combate. Nós vamos ver mais adiante que ele tem condições realmente de enfrentar, de lutar e mesmo de matar adversários, como a história vai nos contar.
E aí, agora, vem um momento significativo na vida de Moisés, para o qual tudo o que aconteceu antes o preparou, que é Moisés se apresentar aos hebreus como sendo o salvador deles. Moisés se apresenta aos hebreus como sendo o salvador deles. Leamos aí de 11 a 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam, e viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés cresceu e se tornou homem ali no Egito, mas ele estava consciente de que ele era um hebreu e não um egípcio. Apesar de ter sido criado pela filha de Faraó, que certamente era idólatra, Moisés manteve a fé que Joquebede e Arão haviam passado para ele quando era criança. Ele sabia das promessas de Deus referente à terra prometida. Ele cria que Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era o único Deus verdadeiro e não os deuses do Egito. Ele tinha confiança que Deus haveria de cumprir as promessas que tinha feito a seu povo, muito embora o seu povo estivesse cativo. No íntimo do seu coração, apesar de ter sido criado como filho da filha de Faraó na corte, com toda a educação, sabedoria dos egípcios, no íntimo, Moisés era um hebreu. Ele temia Deus e servia a Deus no íntimo do seu coração. Em algum momento da vida de Moisés, lá no palácio, ele se convenceu de que Deus haveria de usá-lo para libertar o seu povo cativo no Egito. Nós não sabemos como Moisés chegou nessa conclusão. Provavelmente meditando na providência de Deus na sua vida, de como ele foi salvo de morrer afogado no rio Nilo, de como ele foi criado como hebreu pelos seus pais, de como ele foi resgatado e acolhido pela filha de Faraó, de como ele conheceu a cultura egípcia e se tornou príncipe do Egito. Humanamente falando, Moisés era a pessoa certa para tirar os israelitas da escravidão do Egito e levá-los para a terra de Canaã e herdar a promessa que Deus havia feito. Talvez Moisés pensasse que se ele se apresentasse a Faraó, teoricamente o seu avô, não é? Se ele se apresentasse ao Faraó e contasse toda essa história, falasse das promessas de Deus, ele encontraria mercê, misericórdia da parte do Faraó, e Faraó deixaria o povo sair dali e ir para a terra de Canaã. Lembrando vocês que ele estava escravizado, que o povo de Israel estava totalmente escravizado já fazia algum tempo. Mas, e aí então, talvez com essa convicção de que tinha chegado o momento dele se apresentar como sendo o Salvador de Israel, quando tinha 40 anos, ele foi a Gósen ver seu povo. Verso 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, eu disse 40 anos, porque Estevão, quando comenta isso aqui, diz que ele tinha 40 anos de idade, quando ele foi ver os seus irmãos. Percebam, ele se identifica com os hebreus como sendo os seus irmãos. E ali ele viu, primeiro, o trabalho penoso que eles estavam fazendo, no verso 11, trabalhando como escravos, já fazia aí pelo menos 2 ou 3 séculos, e ele também viu um egípcio espancando um hebreu, provavelmente um feitor de obras com uma vara ou chicote, espancando um israelita escravo, porque não estava cumprindo sua cota ou fazendo a sua obrigação corretamente. Moisés, então, nós lemos aí, interfere e mata o egípcio, o feitor de obras. Então, não era um homem fraco e era um homem treinado para poder enfrentar um oficial desses, não é? Um feitor de obras era alguém forte para enfrentar escravos e obrigá-los a trabalhar. Moisés enfrenta esse homem e mata o homem, não sem antes olhar de um lado para o outro, para ver se não tem ninguém observando, e então ele vai e mata o egípcio, e em seguida esconde o corpo na areia, porque mesmo sendo filho da filha de Faraó, ele acaba de matar um oficial do Egito,
e, portanto, estava debaixo das penalidades da legislação. Quando a gente lê essa história, a gente percebe que Moisés fez isso, primeiro, movido por um senso de indignação, de injustiça. Ele viu aquele feitor batendo no escravo, espancando duramente um dos seus irmãos, que é o segundo motivo. Ele se identificava com os hebreus, como sendo seu povo, sua raça. E há uma terceira razão também, é que Moisés pensou que se ele livrasse o escravo hebreu das mãos do feitor egípcio, o povo entenderia que ele era a pessoa enviada por Deus para libertar o povo daquela situação. Portanto, ao matar o egípcio que estava ferindo aquele hebreu, Moisés estava tomando uma decisão. Ele decidiu ficar ao lado do seu povo, que estava escravizado, e assim renunciar a tudo que ele tinha no palácio, aos prazeres, aos direitos, à alegria, à honra, ao respeito, tudo que você podia imaginar que alguém podia ter de bom e de prazeroso, Moisés tinha lá no palácio do seu avô, da sua mãe. Ao matar o egípcio, livrando o hebreu, ele toma uma decisão de renunciar aos tesouros do Egito por amor a Cristo. Quem está fazendo essa interpretação, na verdade, não sou eu, mas é o autor da carta aos Hebreus. Quando o autor da carta aos Hebreus escreve sobre isso, olha o que ele diz aqui, no capítulo 11, de 24 a 26 de Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando é que ele recusa? No momento em que ele toma o partido dos hebreus e mata o egípcio, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, que estava escravizado, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É assim que Moisés interpretava aquilo, os direitos que ele tinha lá no palácio. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que Moisés tinha fé na promessa que Deus tinha feito, de que daria uma terra ao seu povo, e que aquela terra era um símbolo da terra celestial, era o símbolo do céu e da glória. Então Moisés, tendo em vista isso, ele desprezou os seus direitos como filho da filha de Faraó e preferiu ficar ao lado do seu povo que estava escravizado e sofrendo ali no Egito. Então, foram estas as razões que levaram Moisés, dentro do contexto daquela época, a fazer aquilo que Estevão diz no capítulo 7, verso 24 de Atos, a vingar o oprimido. Foi assim que Estevão interpretou a morte do egípcio por Moisés. Ele vingou o oprimido. Então, da perspectiva bíblica, não é feita nenhuma crítica ao ato de Moisés, uma vez que você entende esse ato no contexto. Eu poderia apelar aqui, eu resolvi não trazer, mas trazer para vocês informações extra-bíblicas de que Moisés, porque era hebreu, ele teria o direito de vingar o oprimido, pressupondo que o oprimido tinha morrido. Vamos imaginar que o feitor bateu tanto que morreu. E Moisés, então, como hebreu, teria direito de vingar, direito de sangue, seguindo o que diz, não é? Olho por olho e dente por dente, ele teria o direito de fazer o que ele fez. Mas o ponto é que a Bíblia olha para isso como um momento decisivo na vida de Moisés, em que ele diz: eu pertenço ao povo de Deus. E Moisés pensava que todo mundo ia entender isso, mas só que não, não é? Do verso 13 a 15, nós lemos o seguinte: Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que se está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés.
Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian, e chegando lá, sentou-se junto a um poço. Aqui nós vemos a decepção de Moisés, depois de ele ter pensado que as suas ações claramente demonstravam que ele era o enviado de Deus para salvar o povo de Israel. Quando ele se apresenta no dia seguinte na terra de Gósem, ele vê 2 hebreus brigando, motivo não é dado. E ele tenta reconduzir a paz aqueles 2 israelitas. Um deles era culpado da briga, estava espancando o outro, e Moisés pergunta: por que você está fazendo isso? E aí o homem responde, não é? O homem responde demonstrando claramente que Moisés estava equivocado quanto à percepção dos seus irmãos com relação à missão dele. Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Você pode ser príncipe do Egito, mas aqui em Gósem você não é, não. Você pode ser filho da filha de Faraó. Você quer me matar também, como você matou o egípcio? Quais são as suas intenções? O que é que você pretende? Então, a resposta daquele hebreu demonstrou 2 coisas a Moisés. Primeiro, que seus irmãos não entenderam que ele era aquele que Deus havia levantado para libertá-los lá da terra do Egito. Não entenderam. E, portanto, não o acolheram como tal. E segundo, ele descobriu que já havia se tornado público que ele tinha matado o egípcio, apesar dele ter escondido o corpo, não é? E antes ter verificado se alguém estava observando. Agora, lembremos que esse aqui não é necessariamente o mesmo Faraó de 40 anos atrás, não é? Quando Moisés foi adotado, embora possa ser o mesmo Faraó. Mas, com certeza, ele sempre... Eu duvido que Faraó tenha acatado de boa mente a decisão da sua filha de ter um filho hebreu adotado, indo contra o decreto que ele tinha passado. E eis que agora surge a oportunidade que talvez Faraó longamente tenha esperado de matar Moisés. De acordo com o filho de Alexandria, Flávio Josefo e outras fontes aí, Moisés tinha se destacado na corte como alguém que tinha feitos gloriosos e pleiteava uma carreira política, não é? Então o Faraó viu aqui a oportunidade de se vingar e eliminar um rival ao trono do Egito. E então diz aí o texto do verso 15 que ele procurou matar Moisés. Mas Moisés escapou, fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Aqui nós temos um problema. O escritor de Hebreus, comentando a fuga de Moisés do Egito, escreve o seguinte, presta atenção. Ele diz o seguinte, interpretando isso aqui: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, quem está certo, Êxodo ou Hebreus? Porque Êxodo está dizendo que Moisés ficou com medo. Quando ele viu que a morte do egípcio já era pública, ele ficou com medo. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus diz que ele não ficou amedrontado com a ira do rei. A solução que a gente encontra para essa aparente contradição é a seguinte: certamente Moisés ficou receioso quando ele viu que a morte do oficial do Egito tinha sido descoberta. Ele temeu as consequências disso aí. Contudo, ele não deixou o medo dominar as suas ações ou a sua atitude. Ele não deixou se levar pelo receio. Ele, na verdade, desafiou Faraó e saiu do Egito sem a permissão de Faraó. Como um dia seus pais também desafiaram a ordem de Faraó e o salvaram e não o deixaram morrer. Ele entendeu que não era a hora de Deus e, pela fé, abandonou o Egito para aguardar o tempo de Deus para libertar o seu povo, que só aconteceria 40 anos depois desse episódio aqui. E, pela fé, ele foi peregrinar em terra estranha, tendo a promessa de Deus em seu coração firme e forte. Ele temeu,
como qualquer pessoa temeria, mas a sua confiança em Deus, nas promessas de Deus, a convicção que ele tinha de que Deus estava com ele, que Deus o havia preservado até ali, fez com que ele abandonasse o Egito sem ligar para a ira do rei, e ele foi ser peregrino na terra de Midian, que era uma terra que ficava no deserto do Sinai, após o Mar Vermelho. E aqui nós lemos a última parte do texto, que vai do verso 16 até o verso 22, por favor, acompanhe. Diz lá que ele chegou na terra de Midian, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Porque vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Midian tinha um sacerdote que era chamado Reuel ou Jetro, que é o nome que vai aparecer mais tarde. Vocês têm que lembrar que os midianitas, eles eram descendentes de Midian, que era um dos filhos de Abraão com sua segunda esposa, Quetura. E provavelmente, então, os midianitas tinham conhecimento do Deus de Abraão e o adoravam, talvez ao lado de outras divindades locais. Mais tarde, pelo testemunho de Moisés, Reuel vai reconhecer que Deus é Senhor, mas isso veremos mais adiante. Mas aqui é porque vem a pergunta: ele era sacerdote de quê? De que Deus? Provavelmente do Deus de Abraão, já que os midianitas eram descendentes de Abraão, da segunda esposa que Abraão teve. O Reuel tinha 7 filhas que eram pastoras, e não tem como a gente não se lembrar de Raquel e de Rebeca, não é? E da história do poço, né? Sempre tem um poço, sempre tem pastor, sempre tem briga, que sempre dá em casamento, não é? E é o caso aqui também. Essas 7 pastoras vinham regularmente ao poço tirar água, encher o bebedouro e abeberar o rebanho do pai, ovelhas e cabras, provavelmente. Naquele dia, alguns pastores chegaram, não sei se vocês perceberam aqui, chegaram depois que elas tiraram água, porque a sequência era essa: você chegava com o rebanho, tinha que tirar água, colocava no bebedouro e aí trazia o rebanho. Então, as moças vieram, tiraram água, colocaram no bebedouro e os pastores chegaram e botaram elas para correr. E aí pegaram a água que elas tiraram e começaram a dar de beber ao próprio rebanho. Acontece que ali perto tinha um egípcio sentado chamado Joaquim ou Moisés. E aquele mesmo senso de injustiça que fazia Moisés ficar indignado com a injustiça que o levou a matar o egípcio em primeiro lugar, reaparece nele ali. E ele enfrenta os pastores, como eu disse, ele devia ser um homem muito forte e preparado, bota os pastores para correr e aí abebera o rebanho daquele homem, assim fazendo o trabalho para aquelas moças, não é? E elas então voltam para casa mais cedo, faceiras, alegres, né? Porém dando total bobeira, né? Ali estava um candidato, eram 7, não é? Então chegam em casa felizes da vida, e o pai de 7 filhas está sempre pensando nisso, né? Por que vocês não convidaram o homem para vir jantar em casa, gente? Ou vocês também não ajudam minhas orações, não é? Vocês também não ajudam. E aí então convida o egípcio, né? Moisés naturalmente estava em fuga do Egito, tinha toda aquela maquiagem, vocês já viram quadros que representam como os egípcios se vestiam, né? Geralmente pelavam o cabelo todo, punham uma touca, tinham maquiagem nos olhos, tinham um jeito específico de vestir, e as moças pensavam que era um egípcio. E então Moisés acaba indo para a casa de Jetro. E lá chegando, ele é acolhido e atendeu o convite de Reuel ou Jetro de ficar morando ali.
E depois de algum tempo, Jetro, Reuel, lhe dá como esposa a sua filha Zípora, que significa pequeno pássaro ou passarinho. E eles tiveram um filho que Moisés batiza de Gerson, que no hebraico significa um estrangeiro ali. E o nome de Gerson refletia o sentimento de Moisés. Ele era peregrino em terra alheia. Ele não era do Egito, ele não era de Gozem, ele não era de Midian. A terra dele era Canaã, que ele via pela fé e que ele esperava que um dia Deus o levasse para lá, juntamente com o seu povo. E ali ele vai permanecer 40 anos, até que Deus diga: agora chegou a minha hora, Moisés, e não a tua. E então ele sai de lá para libertar o povo de Israel. O que é que Moisés queria ensinar contando essa história ao povo de Israel? Primeiro, ele queria dar testemunho da providência de Deus, de como Deus controla a história. Deus guia os eventos de forma que o seu plano sempre se sucede. E com isso, Moisés queria encorajar os israelitas a perseverar e a confiar em Deus, porque havia chegado a hora de herdar aquelas promessas pelas quais Moisés, muito tempo atrás, tinha abandonado o Egito. Lembrem que, ao contar essas histórias, Moisés estava nas campinas de Moabe, em frente ao Jordão, olhando para Jericó, depois da qual estava a terra prometida. Era preciso atravessar o rio, vencer os cananeus e se apossar das promessas de Deus. Essa história certamente encorajaria os israelitas daquela geração. O Deus de Moisés é o nosso Deus, e assim como ele cuidou de Moisés, preservou Moisés, também haverá de nos preservar. E talvez Moisés queria também adverti-los contra a rebelião inicial dos seus primeiros pais, que primeiramente não quiseram receber Moisés. Era como se Moisés dissessem: não sejam como seus pais, porque a primeira vez que eu fui como libertador, eu fui rejeitado. Então vocês não sejam como seus pais, mas aceitem a minha liderança, que vem da parte de Deus, para que vocês possam herdar a promessa. E eu quero terminar com uma palavrinha a alguns grupos especiais, distintos aqui na igreja. Primeiro, uma palavrinha para você que está ansioso quanto ao futuro, pensando o que é que vai ser da sua vida, o que é que vai acontecer. Eu queria que você olhasse para essa história e visse o Deus da providência. O Deus de Moisés é o mesmo Deus seu, o mesmo Deus nosso. Ele cuida de você, de maneiras que você não imagina. Como, por exemplo, tirando Moisés lá do rio Nilo, pelas mãos da filha de Faraó, nessa ironia divina. Deus guia a história a seu favor. A princípio pode ser que você não entenda, que você não compreenda os fatos, mas não existem acasos na vida do crente. Tudo está debaixo da orientação sábia de Deus, o que não impede que você ande, que você faça o que tem que fazer, sempre debaixo da orientação de Deus. Então, essa palavra é para você que está ansioso, pensando com relação ao futuro. Descanse seu futuro na mão de Deus. Ele conhece todas as coisas. Faça o que você tem que fazer, faça o que é certo e confie que Deus haverá de abençoar. Também quero trazer uma palavrinha para você que pensou que chegou o tempo de Deus de fazer alguma coisa e deu com os burros na água. Fracassou, não deu certo. Deus tem o tempo dele. Às vezes a gente interpreta mal a vontade de Deus, como Moisés. Ele pensou que chegou a hora dele libertar. Ele tinha 40 anos, flor da idade, não é? Tanto é que 40 anos depois, ele com 80, Deus aparece e diz: bora. Moisés disse: Senhor, tenho 80 anos de idade, o senhor era para ter feito isso 40 anos atrás, não é? Quando eu era jovem, tinha força, mas agora estou com 80. Mas você está 80, mas você está experiente, você está humilde, você está confiante. Antes você não estava, você pensava que era no tapa que você ia fazer isso. Mas não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Às vezes a gente começa um projeto, começa alguma coisa, pensa que está no caminho certo, dá tudo errado. Não é que Deus abandonou você, não é que Deus não cuida, mas que talvez não chegou o momento dele, a hora dele. Talvez você tenha que aprender a esperar. Você precisa amadurecer, precisa rever alguma coisa e, mais uma vez, confiar em Deus também.
Terceira palavra que eu quero dar é para vocês que estão vivendo num ambiente mundano. Vocês, hebreus, vivendo na terra do Egito. Pode ser na universidade, pode ser no seu trabalho, pode ser no ambiente familiar. Não é fácil você manter a sua identidade de cristão num ambiente hostil, pagão, num ambiente onde as pessoas não temem a Deus e tem outros sistemas de valores. Mas não é impossível. Os hebreus mantiveram a sua identidade cerca de 400 anos, que é o tempo que eles passaram escravos no Egito. Eles continuaram a confiar em Deus, a esperar a promessa, a adorar o Deus verdadeiro. Então, se eles aguentaram 400 anos, o que é para você 4 anos na faculdade? Não é? Quando você está cercado de gente, de jovens com ideias diferentes, professores ateus, professores que criticam e zombam da fé cristã, na sua escola ou no seu prédio, lá no seu trabalho, gente ímpia que zomba de Deus, você pode, pela graça de Deus, manter a sua identidade, sua confiança em Deus e servir a Deus ali onde Deus lhe colocou. Agora uma palavrinha para aqueles que estão atraídos pelos prazeres do mundo. Você sabe o que é que torna Moisés o que ele foi? É que um dia ele tomou uma decisão e ele renunciou a todos os prazeres transitórios do pecado que ele tinha na corte de Faraó e ele preferiu sofrer juntamente ao lado do seu povo. Essa é uma decisão que você precisa tomar, de renunciar aos prazeres mundanos e ilícitos e dizer, eu pertenço ao povo de Deus e eu só quero ter e ser aquilo que Deus permite que eu tenha e que eu seja. Eu sei que eu olho para as pessoas se divertindo, fazendo coisas, tendo coisas, mas são coisas contrárias à palavra de Deus. Eu prefiro não ter nada, não aproveitar nenhuma dessas coisas, mas ser fiel ao Deus que me salvou e me regenerou e me perdoou mediante Jesus Cristo. E, por último, uma palavrinha para aqueles que estão sofrendo aqui nessa noite, passando por angústias, por problemas, por aflições. Lembre da providência de Deus, do cuidado de Deus, de como Deus guiou a vida de Moisés em momentos difíceis, aquele momento em que ele é rejeitado pelo seu próprio povo, aquele momento que sua vida está por um triz na mão de Faraó, aquele momento em que ele estava lá no cestinho, no meio da moita de juncos. Veja o invisível como Moisés viu. Ele, pela fé, viu a terra de Canaã, pela fé, ele viu a promessa e assim ele viveu. E é assim que Deus deseja que nós vivamos também. Aqui nesse mundo nós teremos aflições, mas nós não andamos pelo que vemos, mas sim pela fé nas promessas de Deus. Amém?